Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Mais uma noite na presença do nosso Deus para adorar, bendizer o seu santo e poderoso nome. Amado irmão, a palavra do Senhor vem dizendo em 2 Crônica, do capítulo 18, ainda em continuação a nossa campanha. A campanha é revelações de Deus, poder do Senhor sobre a nossa vida, sabe? Então, amado irmão, aqui em 2 Crônica 18, do capítulo 18, versículo 7, vai dizer assim: Respondeu o rei de Israel a Josafá: Há um ainda por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Sabe, quando ele fala isso, ele declara que o profeta de Deus só fala as coisas que são más ao entendimento, ao pensamento dele, ou seja, o pensamento do rei Acabe é totalmente contrário ao de Deus. Então, quando Deus revela para ele, aborrece ele, porque é totalmente o contrário do que ele pensa. Ele acreditava em Deus, mas o problema dele é que ele queria ser mais do que Deus. Por ser rei de Israel, ele achava que tinha todo o poder e poderia fazer o que ele quiser, e sem precisar consultar o Senhor. Tanto é que ele era adorador de outros deuses que enganavam ele, que mentiam para ele. Aqui no 8 vai dizer: Este é Micaias. Ele revela o nome do profeta. Filho de Ila, disse Josafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Trazei-me depressa a Micaias, filho de Ila. No 9 vai dizer: O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestido de trajes reais, numa eira, à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Zedequias, filho de Kenana, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor, com estes escornearás os sírios, até de todo os consumir. E todos os profetas profetizavam assim, dizendo: Sobe a Ramote de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Ou seja, profetas enganosos, profetas mentirosos. A Bíblia fala que esses homens, esses 400 profetas que foi chamado pelo rei Acabe, eram profetas mentirosos. E eles profetizavam em nome do Senhor, dizendo que o Senhor tinha falado, sendo que o Senhor nada disse. Sabe? Lá no mesmo capítulo 18, do versículo 19, diz assim a palavra de Deus, testificando como esses profetas são profetas mentirosos. Diz assim a palavra do Senhor: Perguntou o Senhor: Quem enganará Acabe? Quem enganará o rei Acabe, né? O rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade, para que ele suba e morra lá em Ramote de Gileade. Um dizia desta maneira, e outro de outra. Então, no 20, então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: Eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: Com que? Respondeu ele: Sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: Tu os enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Amado irmão, a palavra, ela vem revelando a cada um de nós, sabe? De maneira forte e poderosa. Muitas das vezes você está dentro de um processo com pessoas que estão te acompanhando, vamos colocar assim, sócios, vamos colocar assim, pessoas que veem o teu crescimento e querem se associar, querem participar com você, mas não faz parte do processo de Deus na sua vida. E você acaba iludido, acaba sendo ludibriado, acaba sendo convencido a pelejar com eles uma peleja, sabe? Como é peleja? Fazer negócios junto, sabe? É investir junto, trabalhar junto, participar de negociações juntos. O que que isso acontece? Muitas das vezes nós nos associamos a pessoas que Deus não quer que a gente se associe. Deus ele revela para nós, só que nós estamos tão ludibriados,
Nós estamos tão enganados, assim como o rei Josafá esteve ludibriado, enganado com o rei Acabe, com todas as suas oferendas, com todo o seu tratamento quando ele foi fazer essa visita, que ele se sentiu muito à vontade de poder fazer negócios com o rei, até se associar numa guerra, sabe, amado irmão? Só que o rei Josafá, ele, seguidor da palavra de Deus, temente ao Senhor, pediu para consultar o Senhor para saber se isso procede do Senhor. E muitas das vezes, amado irmão, nós estamos tão assim confortáveis, nós estamos tão num ambiente tão bom que aos nossos olhos, que chegam para nós muitos e muitos profetas e começam a profetizar dizendo que aquela sociedade, aquela parceria é de Deus, sabe? Mas assim não foi diferente na vida do rei Acabe, do rei Josafá. Quando profetas, 400 profetas do rei Acabe profetizaram e disseram que vai dar tudo bem. Então, qual homem que duvidaria? Sabe, um dos profetas construiu até um chifre de ferro e disse que foi o Senhor que mandou fazer. Então, meu amado irmão, o que eu quero te dizer, tome cuidado com certas profecias e com certas situações pela quais você consulta o Senhor, porque o inimigo ele é astuto. O inimigo ele usa pessoas para querer nos enganar, para querer confundir as coisas de Deus na nossa vida. E quando nós nos frustramos, queremos colocar a culpa em primeiro lugar no Senhor. Queremos abandonar a obra, sair da presença de Deus, desacreditar do Senhor e ser frustrado por tudo o que fizemos na presença de Deus e caímos na cilada. Amado irmão, vigia. Lá em Efésios, do capítulo 6, vai dizer assim: revestir-vos de toda a armadura de Deus, sabe? Versículo 10 vai dizer: revestir-vos de toda a armadura de Deus. E lá tem uma passagem que diz que lá tem o capacete da salvação, sabe? Então, meu irmão, busque esse capacete da salvação para que essas enganosas, essas setas do diabo não venham confundir sua mente, não venha destruir a sua fé que você construiu com tanta perseverança, com tanto amor para buscar o Senhor. Não deixe com que essas situações mundanas te afastem de Deus. Pelo contrário, que isso venha te fortalecer cada vez mais. Quando o rei Josafá deu conta de si, ele se arrependeu e buscou a presença do Senhor. Que não seja diferente na sua vida e que Deus te abençoe, porque se você crer, verás a glória de Deus.